Bom dia a todos. Sexta reunião extraordinária da quarta sessão legislativa da Câmara Municipal de Conceição da Barra de Minas, 22 de junho de 2020. Verificando o quórum, declaro aberta a sexta reunião extraordinária da Câmara Municipal de Conceição da Barra de Minas, legislatura 2017-2020. Antes de iniciarmos os trabalhos, eu convido a todos para rezarmos um Pai Nosso, pedindo a Deus a proteção para que tudo transcorra com muita paz e harmonia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Declaro aberta a sessão e que Deus nos ilumine. Iniciando o nosso trabalho, a apreciação do projeto de lei número 16, de 28 de abril de 2020. É a mensagem número 10. A Sua Excelência, o senhor vereador Vanderlei Roberto Lopes, presidente da Câmara Municipal de Conceição da Barra de Minas, senhor presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência no prazo regulamentar previsto na linha C do inciso 10º do artigo 59 da Lei Orgânica do Município, para apreciação dessa veneranda Câmara Municipal, o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021 e da outras providências. Elaborado em estrita observância às orientações legais e especial aos dispositivos constitucionais e da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que regem a matéria. O presente projeto de lei contém as prioridades e metas da administração pública municipal. Senhor presidente. Sim? Já iniciou a leitura do projeto de lei? Não, da mensagem. Da mensagem, né? Sim. Tá bom. Na hora do projeto, eu gostaria de pedir dispensa do projeto, como ele é bastante extenso, bem grande, e ele já está publicado no site. Eu gostaria que a gente lesse somente as partes mais importantes, alguma emenda que surgir, alguma colocação com algum vereador que você fazer na hora, mas eu peço a dispensa na hora. Eu achei que você já estava lendo, já, me desculpe. Não, podemos fazer o seguinte, já que você mencionou, vereador Juninho, faremos a apreciação do seu pedido de dispensa de leitura do projeto. Eu terminarei de fazer, se ele for acatado por plenário, se ao terminar a leitura da mensagem, farei a leitura somente da ementa e, posteriormente, do parecer da comissão. Aproveitando. Desculpe, porque a gente não tem ele em mãos, eu não sabia onde você estava lendo ele. Sim. Mas fica feito pedido de dispensa. Sim, aí está para apreciação dos senhores, gente, o pedido de dispensa de leitura do projeto, uma vez que ele já está publicado no site da Câmara Municipal, né, e com toda a sua íntegra. E aí eu farei a leitura da mensagem e, posteriormente, só da ementa do projeto. Então, o pedido de dispensa do projeto do vereador José Tadeu, eu vou passar ele em votação. Augusto Reginaldo, seu voto sobre isso? Eu acato o pedido do vereador, presidente. O Luiz Clério? Eu acato também o pedido do vereador. André Pedro? Acato também, senhor presidente. O Paulo César? Eu acato o pedido do vereador, senhor presidente. Seria o do José Tadeu, mas o pedido já é dele, é lógico que ele acata, né? Nem precisa cumprir o praxe. O Sebastião de Matos? Também acato. Marco Júnior? Acato. Luiz Antônio? Acato. Então, o pedido de dispensa de leitura do projeto foi acatado por unanimidade. Então, farei a leitura da mensagem, posteriormente, a leitura somente da ementa do projeto de lei. Deixa eu me achar aqui.
elaborado em estrita observância às orientações legais, em especial aos dispositivos constitucionais e da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que regem a matéria. O presente projeto de lei contém as prioridades e metas da administração pública municipal, as metas e riscos fiscais, a estrutura e organização dos orçamentos, os órgãos municipais, as diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos e suas alterações, disposições relativas à dívida pública municipal, as despesas do município com pessoal e encargos sociais, alterações na legislação tributária do município, transparência na gestão pública, convênios com órgãos e entidades, dentre outras disposições. Estas diretrizes incorporam as intenções e a determinação do governo municipal para a elaboração e execução do orçamento do exercício vindouro, como mediante a prospecção de um cenário de receita e despesas, em que se exige ainda mais do gestor público a responsabilidade de manter as condições de governabilidade com a administração dos recursos comprometidos com a execução das ações priorizadas para o exercício competente e a gestão focada nas metas e riscos fiscais, conforme indicado nos anexos, das metas e prioridades da administração pública. A atual pandemia trazida pelo coronavírus já traz consequências social e econômica para a nossa comunidade e tende a se intensificar nos próximos meses. Isso irá refletir fortemente no próximo exercício, trazendo como principal desafio a necessidade do restabelecimento da economia e a retomada do desenvolvimento local. Considerando o parágrafo anterior, o projeto priorizou as ações governamentais já incluídas no plano plurianual vigente, que possui execução permanente, bem como as de despesas de capital referentes a investimentos, ampliação e expansão das ações governamentais que possam incentivar a economia local. Do equilíbrio entre as receitas e despesas. A elaboração do presente projeto foi elaborada no sentido de alcançar o superávit primário necessário para garantir uma trajetória de solidez financeira da administração municipal, conforme discriminado no anexo de metas fiscais. O equilíbrio entre receitas e despesas é buscado por meio de práticas para aumento de receita como atividades de expansão e sua base tributária e, consequentemente, aumento das receitas próprias, mantendo medidas constantes de aperfeiçoamento de sua administração tributária por meio de racionalização dos processos, fiscalização, cobrança, revisão de rotinas e aplicação do sistema inibitório de práticas de infração da legislação tributária, redução permanente das despesas, como implantação rigorosa de pesquisas de preços, de forma a baratear toda e qualquer compra e evitar a cartelização dos fornecedores, e ainda a revisão geral das gratificações e outros benefícios variáveis concedidos aos servidores. Da política de pessoal. Gestão de pessoal do município é algo extremamente importante e podemos dizer que os poderes executivo e legislativo têm feito um ótimo trabalho na administração desses recursos. Prova disso são os índices legais totalmente controlados. Para tanto, a orientação e a manutenção das ações que têm dado certo. Da transparência e participação popular. Por motivo de força maior, devido à pandemia, não foi possível fazer as tradicionais audiências públicas com demonstração
das ações prioritárias e recolhimento de sugestões dos munícipes de forma presencial. Contudo, no dia 1º, do 4 de 2020, foi publicado um edital de convite para a realização de audiência pública eletrônica sobre a Lei de Diretriz Orçamentária para 2021. Em atendimento ao edital mencionado, o município disponibilizou em seu site eletrônico um formulário para coleta de sugestões popular e endereço de conta de e-mail para envio de propostas. Como incentivo à participação, a administração municipal encaminhou convite a entidades sociais e de representação e também fez a divulgação do instrumento por meio do portal de transparência e das redes sociais da Prefeitura. Os meios de participação estiveram disponíveis no período de 1º a 9 de abril de 2020, sendo que a participação no processo foi considerada satisfatória. A documentação referente à participação popular encontra-se disponível para verificação na sede da Prefeitura Municipal. Da oportunidade, esta propositura reafirma nosso compromisso com a responsabilidade fiscal, traduzido na intransigente defesa do êxito obtido no equilíbrio das contas públicas, reconhecidamente fundamentada para impulsionar o desenvolvimento do município, cuja superior finalidade é de concretizar o interesse público e, em consequência, melhorar as condições de vida e de trabalho de toda a comunidade. Ao levar à apreciação legislativa o presente projeto, o faço com o intento de não se cumprir uma obrigação constitucional, mas, sobretudo, de valer-me da legítima representatividade popular que esta Casa detém para o debate crítico de suas proposições, de modo a subordinar as condições políticas que lhes são próprias ao pleno exercício do controle democrático proporcionado pelo Estado de Direito. Expostas assim as razões determinantes da minha iniciativa, solicito aos nobres vereadores a aprovação do referido projeto de lei. Cordialmente, assina o prefeito municipal Altair Alvim. Projeto de lei número 16, de 28 de abril de 2020, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2020 e da outras providências. Como já foi pedido a dispensa da leitura do projeto e acatada por todos, ficou dispensada a leitura do projeto, uma vez que ele já está publicado no site da Câmara Municipal para quem quiser acompanhar e ler, todinho aí. Agora será lido o parecer da Comissão Permanente de Fiscalização Orçamentária. É a comissão que se reuniu para analisar o projeto e discutir as possíveis emendas, mudanças, as alterações. Parecer da Comissão Permanente de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Sobre o projeto de lei número 16, de 28 de abril de 2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2021 e da outras providências. A Comissão de Finanças e Orçamento desta egressa Casa Legislativa, em obediência ao disposto no artigo 55 do Regimento Interno, ao analisar o projeto de lei número 16 de 2020 do Executivo Municipal, que versa sobre a matéria supracitada, manifesta-se com as considerações que seguem. Relatório. A Comissão de Finanças e Orçamento, em atenção ao regimento interno, conheceu o projeto de lei do Executivo, tendo em vista a competência da matéria. Trata-se de projeto de lei do Executivo elaborado em estrita observância às orientações legais, em especial
aos dispositivos constitucionais e da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que regem a matéria. O projeto de lei contém as prioridades e metas da administração pública municipal, as metas e riscos fiscais, a estrutura e organização dos orçamentos, os órgãos municipais, as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento e suas alterações, disposições relativas à dívida pública municipal, as despesas do município com pessoal e encargos sociais, alterações na legislação tributária do município, transparência na gestão pública, convênio com órgãos e entidades, dentre outras disposições. Essas diretrizes incorporam as intenções e a determinação do governo municipal para a elaboração e execução do orçamento do exercício vindouro, como mediante a prospecção de um cenário de receitas e despesas, em que se exige ainda mais do gestor público a responsabilidade de manter as condições de governabilidade com a administração dos recursos comprometidos com a execução das ações priorizadas para o exercício competente e a gestão focada em metas e riscos fiscais, conforme indicado nos anexos. Entretanto, são necessárias emendas a conformar a presente propositura, aos termos da Lei Complementar número 73 de 2020, mais especificadamente aos dispositivos do seu artigo 8º, quais sejam: emenda modificativa no artigo 25. Artigo 25. Para efeito do dispositivo no artigo 5º, o Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo até 17 de julho de 2020 seus respectivos planos e metas para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária anual. No projeto de lei número 16, especifica-se dia 30, nos termos do artigo 26 do inciso 7º da Lei Orgânica Municipal, e é do dia 17 de julho. Emenda aditiva, incluindo o artigo 54, com os seguintes dizeres. Artigo 54. As despesas com pessoal do Poder Executivo e Poder Legislativo para o exercício de 2021 deverão observar as vedações contidas na Lei Complementar número 73, de 27 de maio de 2020. Parágrafo único. As ações previstas nos anexos 4º e 5º desta lei, que se enquadrem nas vedações da Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, somente poderão ser aplicadas com base em decisão judicial ou autorização de órgãos de fiscalização. Outras emendas a serem avaliadas. Com relação ao parágrafo 2º do artigo 16, o primeiro deverá ser complementado através de emenda aditiva, uma vez que a Lei número 4.320 de 1964, no que tange a autorização de abertura de créditos adicionais, não alberga autorização indeterminada, ratificado isto pela dicção do artigo 167 da Constituição Federal. No artigo 16, a própria lei que instituir o crédito adicional poderá trazer no seu texto de autorização para suplementação, desde que seja especificado o valor ou o seu percentual. Portanto, toda vez que a administração necessitar de autorização para abertura de crédito adicional orçamentário, deverá enviar projeto de lei respectivo ao Poder Legislativo, excetuado o caso de autorização já prevista na LDO e LOA, em face do percentual, como praxe, repetindo
que não haja a possibilidade de uma norma autorizativa conjugar possibilitada de outras, sendo toar com as regras previstas na Lei 4.320, de 1964, e na legislação constitucional retrocitada. Ainda no mesmo dispositivo, no parágrafo 4º do texto original, se demonstra necessário acrescentar, através de emenda modificativa, a palavra adicionais, para a menção, após a menção créditos, como se observa. No que se toca ao artigo 17, faz-se autorização para abertura de crédito, dos créditos por decreto, entende-se que o patamar de 17% apresenta razoável, uma vez que em todo início de mandato, normalmente no período em que atravessamos, o gestor se depara com a necessidade de adequações mais rápidas diante das políticas que deseja implantar, sendo que os ajustes orçamentários devem ser mais ágeis. Daí, configurar a necessidade de um patamar autorizativo mais dilatado. Ainda no mesmo artigo 17, o seu parágrafo 1º, de forma idêntica também, esqueceu de mencionar a palavra adicional após a palavra crédito, sendo necessária emenda modificativa para adequamento textual. E no parágrafo 2º, se apresenta igualmente incorreto, além de que a palavra poderão deverá ser alternada para deverão, tendo em vista a impositividade legal, sendo os créditos adicionais suplementares deverão ser autorizados em lei específica e abertos por decreto, e os respectivos valores não impactará no limite percentual previsto na lei orçamentária. A fundamentação. As emendas apresentadas são necessárias a conformar a presente propositura aos termos da Lei Complementar número 173, mais especificadamente aos dispositivos do seu artigo 8º, que, segundo o doutor Eurives Tavares Pereira, consultor jurídico dessa Casa Legislativa, esclarece alguns juristas, abre aspas, alguns juristas estão tendo entendimento que o artigo 8º não se aplica aos municípios que não declararam estado de calamidade pública, fecha aspas, derivados dos efeitos do Covid-19, o que é o caso de Conceição da Barra de Minas, sendo que a mesma, segundo informado, apenas declarou estado de emergência, uma vez que verifiquei que a cidade não se encontra na listagem de tiveram chancelados pela ALMG, Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O referido estado de calamidade, mesmo havendo sido decretado em 13 de abril de 2020, no decreto número 4.936. Porém, ao que presumo, Conceição da Barra de Minas tem pretensão, como todos os estados e municípios, de receber os valores derivados da norma complementar federal, além de que tenho convicção de que, em havendo o governador de Minas Gerais declarado estado de calamidade pública em todo o estado, já acatado pelo Congresso Nacional, tal precedente preenche o necessário e alude o requisito, ainda assim, e para total tranquilidade da Casa e para propor as emendas relativas à conformação com a norma complementar em referência. Será interessante contatar a assessoria jurídica do Poder Executivo, a fim de ratificar as informações concretas, não só ao posicionamento jurídico, como também à sua disposição em arriscar o município numa situação de excludente legal. Conclusão.
conheceu a proposição diante da competência, relatou, examinou, opinando pela aprovação com as emendas apresentadas. Destaca-se, de acordo com a análise apresentada, o projeto de lei número 16, na sua forma de técnicas, está legalmente formalizado. Portanto, esta comissão é favorável, devendo ser apresentada em plenário para discussão e aprovação. É o nosso parecer, com o parecer favorável da Assessoria e Consultoria Jurídica, Câmara Municipal de Conceição da Barra de Minas, 15 de junho de 2020. Assina a Comissão de Fiscalização Orçamentária, presidente Luiz Antônio de Carvalho, vice-presidente Sebastião de Matos Teixeira e o membro Vanderlei Roberto Lopes. Antes, gente, de eu abrir para esse assunto para discussão, eu peço ao nosso assessor jurídico, Raimundo, doutor Raimundo Lopes, que nos faça uma explanação sobre a Lei 173, tanto citada aqui, né, no parecer e na coisa. Por favor, Raimundo, você pode nos explicar melhor sobre a 173? Perfeitamente, senhor presidente. Essa Lei 173, ela estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus Covid-19. Porém, ela pede que haja uma contrapartida dos municípios àqueles municípios que irão receber o benefício, né? Uma verba destinada ao combate da Covid-19. Essa 173, ela é a razão de estarmos atrasados com o prazo de entrega da LDO. Por quê? Houve umas modificações que deveriam ser complementadas, aditivadas, né, pelos senhores aqui, vereadores, principalmente pela Comissão Orçamentária, né, de Finanças e Orçamento. O que quer dizer essa 173? Como já é explicado, o município precisa de ter uma contrapartida, né, para que receba essa verba. E ela traz uma série de proibições que, no seu artigo 8º, que é totalmente extenso quanto às vedações, né? Posso apenas dar alguns exemplos aqui. Vou ler o artigo 8º. Na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 você veja bem, alguns incisos, conceder qualquer tipo de vantagem, aumento, reajuste, criar cargos, alterar a estrutura de carreira, admitir ou contratar pessoal. Então, quer dizer, é uma série de proibições que tem nessa 173, a qual, se o município não se adequar, estará ilegalmente recebendo a verba. Tá? Então, para que o município não perca não ser questionado futuramente, é que se propõe essa artigo 54, esse artigo aditivo, e isso aí não foi assim de uma hora para outra, exigiu muito tempo em conversa com esse assessor jurídico, junto com o consultor jurídico, doutor Eurides, junto com o advogado da Prefeitura Municipal, doutor Maurício, e também junto com a Anver, doutor Rodrigo em especial, que nos ajudou a elaborar essa LDO, de modo que ela não fique engessada, a termo do parágrafo 3º da Lei 173. A Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual poderão conter dispositivo e autorizações que versem sobre as vedações previstas neste artigo, desde que seus efeitos somente sejam implementados após o fim do prazo fixado, sendo vedado qualquer cláusula de retroatividade. Assim, tivemos que fazer uma série de mudanças na LDO. Propusemos, pela Comissão Orçamentária,
algumas modificações no artigo 25, no artigo 30, nos anexos 4, aliás, 4 e 5, né, que versam sobre aumentos e algumas outras coisas vedadas na Lei 173. E o que acontece? Se mais tarde houver alguma mudança, talvez uma publicação de constitucionalidade, né, e essa lei cair, a gente não sabe, é apenas uma suposição, né? Pelo menos a lei de diretrizes orçamentárias e a LOA futuramente não ficarão engessadas, né? Elas conterão seus dispositivos, permitindo ao executivo fazer as suas ações normalmente, né? Mas lá no artigo 54 mostra que terá que respeitar a Lei 173. Porém, portanto, aliás, essa LDO, né, essa Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela ficará em consonância com a Lei Complementar 173, né, admitindo todos os seus dispositivos, mas não irá engessar a ela, tá? Não ficará engessada com as transações do Executivo. Foi muito boa a proposta desses 4 jurídicos, né, junto com a assessoria, consultoria, doutor Maurício, advogado da Prefeitura, mais a Anver, né, para fazer esse fechamento, né, de modo que a Prefeitura possa implementar para o ano que vem, né, todas as suas ações, caso a 173 venha a ser dado algum impedimento da sua continuidade. Espero ter explicado, né, tento fazer a tradução dos termos jurídicos para que a gente possa entender, até mesmo os cidadãos do nosso município poder entender parcialmente o que significa esse termo aditivo, né, e a Lei 173, que é a razão dessas emendas. Ok, senhor? Obrigado. Muito obrigado, Raimundo, pelos seus esclarecimentos. E está para a apreciação dos senhores vereadores, e se alguém tiver mais alguma proposta de emenda em algum anexo, em algum outro artigo, está aberto. Esta proposta de emenda é da Comissão Permanente de Fiscalização Orçamentária, que, ao analisar o projeto em conjunto com o assessor jurídico, né, como ele explicou aqui, fez essa emenda aditiva do artigo 54, que respalda todas as outras coisas. O vereador José Tadeu, por favor. Eu gostaria de propor uma emenda no anexo, onde fala das atividades legislativas. Lá onde fala das concessões de títulos de mérito, incentivo à cultura, integração social, apoio a festividades e promoções sociais da Câmara Municipal. Lá está a atividade 1. Eu gostaria de propor uma emenda para mudar de 1 para 2 atividades. Sim, localizei aqui, está no anexo de metas e prioridades. Isso. Concessão de títulos de mérito, incentivo à cultura da atividade mantida, 1, de aumentar para 2 atividades. Para 2. Ok, aqui. Então, mais algum vereador? O Raimundo está pedindo a palavra, por favor, Raimundo. Sim, senhor presidente. Essa emenda proposta pelo Juninho, ela se fundamenta na resolução número 4 do ano passado, em seu artigo 6º, ok? Obrigado, Raimundo, pela informação. Mais algum vereador tem mais alguma proposta de emenda a ser feita na LDO? Bom,
Então, gente, segue essas propostas de emenda. A proposta pelo vereador José Tadeu de Souza e pela Comissão Permanente de Fiscalização e Orçamentária, que diz na emenda modificativa no artigo 25, uma emenda aditiva, incluindo o artigo 54, né, com todos os dizeres que já foram lidos nele aqui, e também esse parecer vai ser publicado também no site da Câmara, para quem quiser analisar os detalhes deles. E outras emendas que foram sugeridas aqui no artigo 16, né, no parágrafo 2º dele, e as outras emendas de correção, que é lá no artigo 17, colocando no seu parágrafo 1º, colocando a palavra adicional após a palavra crédito, porque estava só crédito, sem adicional. Então, segue essas propostas de emenda para a LDO em votação. Nado, seu voto. Eu aprovo, presidente. Vereador Luiz Clério, seu voto sobre as emendas. Vereador André Pedro, seu voto pelas emendas. Aprovo, senhor presidente. Vereador Paulo César. Eu aprovo, senhor presidente. Vereador José Tadeu. Aprovo, senhor presidente. Vereador Sebastião de Matos. Aprovo, presidente. Vereador Marcos Romero. Aprovo. Vereador Luiz Antônio. Aprovo, senhor presidente. Então, as propostas de emendas foram aprovadas por unanimidade. Portanto, aí entra agora em votação o projeto de lei número 16, de 28 de abril de 2020, com as emendas aprovadas aqui. Agora eu voto sobre o projeto com as emendas. Vereador, em primeiro turno, vereador Augusto Reginaldo, seu voto. Aprovo, presidente. Vereador Luiz Clério, seu voto. Aprovo, senhor presidente. Vereador André, seu voto. Aprovo, senhor presidente. Vereador Paulo. Eu aprovo, senhor presidente. Vereador José Tadeu. Aprovo. Vereador Sebastião de Matos. Aprovo, senhor presidente. Vereador Marcos Romero da Silva. Aprovo. Vereador Luiz Antônio. Aprovo, senhor presidente. Foi aprovado por unanimidade em primeiro turno, já sendo colocado em votação em segundo turno. Vereador Augusto Reginaldo. Aprovo, senhor presidente. Luiz Clério. Aprovo, senhor presidente. André. Aprovo. Paulo César. Aprovo, senhor presidente. Zé Tadeu. Aprovo, senhor presidente. Sebastião de Matos. Aprovo, senhor presidente. Marcos Romero. Aprovo. Luiz Antônio. Aprovo, senhor presidente. Aprovado também em segundo turno por unanimidade. Bom, a pauta de hoje era esta. Agora teremos a ata, né, que está sendo confeccionada ali, feita. Vamos aguardar ao término dela a leitura e, posteriormente, a aprovação, né? Apreciação e aprovação. Senhor presidente, a ata se encontra pronta já, tá ok? Para aprovação dos vereadores. Muito obrigado, Raimundo. Você poderia fazer a leitura dela para nós, por favor? Pois não. Ata da 6ª reunião extraordinária da 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Conceição da Barra de Minas, que ocorre nos termos da portaria número 100, de 22 de abril de 2020,
a qual institui no âmbito da Câmara Municipal o sistema de deliberação remota, medida excepcional destinada a viabilizar o funcionamento do plenário durante a emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus, Covid-19. No dia 22 do mês de junho do ano de 2020, às 11 horas, no plenário, prefeito Cornélio Galdino de Paiva, ocorreu a 6ª reunião extraordinária de 2020 sob a presidência do excelentíssimo senhor Vanderlei Roberto Lopes, que, após pedir a proteção de Deus e verificar o número regimental, declarou aberta a sessão com as presenças dos excelentíssimos senhores vereadores, vice-presidente Augusto Reginaldo da Silva, secretário Luiz Antônio de Carvalho, Marcos Romero da Silva Júnior, Sebastião de Matos Teixeira, José Tadeu de Souza Júnior, Paulo César Pereira Júnior, André Pedro dos Santos e Luiz Clério de Carvalho. Iniciando a pauta, o presidente colocou em apreciação o projeto de lei número 16, de 28 de abril de 2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2021 e da outras providências. A pedido do vereador Juninho, foi deferido pelo plenário a dispensa da leitura do projeto. Ao concluir a leitura da mensagem feita pelo presidente, um dos membros da Comissão Permanente de Fiscalização Financeira e Orçamentária apresentou o parecer propondo a seguinte emenda: a conformar a presente propositura aos termos da Lei Complementar 173 de 2020, mais especificamente aos dispositivos de seu artigo 8º, qual seja, emenda aditiva incluindo o artigo 54 com os seguintes termos. Artigo 54. As despesas com o pessoal do Poder Executivo e do Poder Legislativo para o exercício 2021 deverão observar as vedações contidas na Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020, parágrafo único. As ações previstas nos anexos 4 e 5 desta lei, que se enquadram nas vedações da Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, somente poderão ser aplicados com base em decisão judicial ou autorização dos órgãos de fiscalização. A comissão propôs ainda as seguintes emendas: emenda modificativa no artigo 25, caput, artigo 25, para efeitos do dispositivo no artigo 5º, o Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo até 17 de junho de 2020 seus respectivos planos de metas para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária anual, segundo os termos do artigo 26, inciso 7 da Lei Orgânica Municipal. Esse é apenas um aditivo que foi feito para explicar o porquê da emenda modificativa. No parágrafo 2º, se apresenta igualmente incorreto, além de que a palavra poderão deverá ser alterada para deverão, tendo em vista a impositividade legal, sendo, parágrafo 2º, os créditos adicionais suplementares deverão ser autorizados em lei específica e aberto por decreto, e o respectivo valor não impactará no limite percentual previsto na lei orçamentária. Segundo a mesma comissão, deverá ser adicionada a palavra adicionais sempre após a palavra crédito. Foi proposta uma emenda pelo vereador Juninho no anexo de metas e prioridades nas atividades do Legislativo, aumentando na ação 0687 para 2 metas físicas, nos termos da resolução número 4, de 4 de junho de 2019, em seu artigo 6º. As emendas propostas foram colocadas em apreciação, sendo aprovadas por unanimidade. O projeto de lei em apreço, com as respectivas emendas, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade nos 2 turnos. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a 6ª reunião extraordinária, da qual foi lavrada a presente ato, que depois de lida e aprovada, será devidamente assinada pelos presentes. Plenário, prefeito Cornélio Galdino de Paiva, da Câmara Municipal de Conceição da Barra de Minas, 22 de junho de 2020. Portanto, muito obrigado, Raimundo. Portanto, está para apreciação de todos os senhores a ata da reunião, da 6ª reunião extraordinária.
Tudo ok, tudo certo? Então, está em votação a ata. Vereador Augusto Reginaldo. Aprovo, presidente. Vereador Luiz Clério. Vereador Luiz Clério. Seu voto para a ata. Aprovo, presidente. Vereador André. Aprovo, senhor presidente. Aprovo, senhor presidente. Vereador Paulo César. Aprovo, senhor presidente. Vereador José Tadeu. Aprovo, senhor presidente. Vereador Sebastião de Matos. Aprovo, senhor presidente. Vereador Marcos Romero. Aprovo, senhor presidente. Vereador Luiz Antônio. Aprovo, senhor presidente. Portanto, a ata foi aprovada por todos. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a 6ª reunião extraordinária da 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Conceição da Barra de Minas. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado pela participação.